Jonas o servo. Existem dois requisitos essenciais que cada um dos que creem precisam ter para adquirir aptidão, prática e ser útil no serviço do Senhor. Estes são: primeiro, o desejo quebrantado; segundo, o coração quebrantado. Quando nossos desejos estão quebrantados, somos capazes de discernir a vontade de Deus, quer seja para as dificuldades práticas do nosso dia a dia, quer seja para o serviço e ministério. Se a escola das grandes provações e tristezas aprendemos a julgar nossos próprios desejos perversos, seremos então capazes de experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. Quando o nosso coração, com suas próprias inclinações, tem sido quebrantado de uma maneira prática, Deus pode revelar a nós seu próprio coração, cheio de graça, amor e terna compaixão. Um desejo quebrantado nos torna aptos para servir ao Senhor, porém um coração quebrantado nos faz servir a Ele segundo o seu coração, em espírito e em verdade. Jonas, corajoso servo de Deus, pensou que era apto, porém ainda não havia aprendido essas coisas. Ele estava ocupado com sua própria importância, com sua própria dignidade como um profeta, e se esqueceu de que era um profeta de Deus. Logo após receber um mandamento de Deus, tentou ir para longe da presença do Senhor. Porém, o Senhor logo mostrou a insensatez de tal tentativa, e Jonas teve que aprender algumas lições aniquiladoras, duas delas na barriga de um peixe e outra debaixo da aboboeira. O que Jonas aprendeu na barriga do peixe? Os primeiros 2 capítulos do livro de Jonas nos ensinam duas verdades importantes. Primeiro, aprendemos que não existe nenhum lugar que o braço de Deus não possa nos alcançar. Segundo, aprendemos que não existe nenhuma prisão da qual as mãos de Deus não possam nos libertar. Talvez alguém suponha que Jonas, sendo profeta do Senhor, fosse muito inteligente e temente a Deus para executar a vã tentativa de fugir da presença do Senhor. Não vamos tratar o profeta de maneira tão dura, pois quão frequentemente não seguimos como Jonas as incitações dos nossos desejos naturais. É fácil esquecer esta verdade tão importante na vida prática da fé, como expresso no livro de Salmos 139:7. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Foi exatamente essa verdade que Jonas praticamente esqueceu. Aparentemente, ele deve ter pensado assim, abre aspas, Deus deve ter intenções graciosas a respeito de Nínive, me enviando com esta mensagem de aviso, e como resultado, os ninivitas irão se converter de suas obras más e irão se arrepender. Deus então irá se arrepender do julgamento anunciado contra eles, e eu serei exposto como um profeta mentiroso. Fecha aspas. A tentação, no caso de Jonas, não era pequena, mas onde estava a sua fé? Onde estava a sua confiança em Deus e o olho e o coração focados na simples obediência pela fé? Será que Deus não era capaz de cuidar do caráter de seu profeta? Oh, que coisa miserável é o ego, especialmente no serviço e ministério do Senhor. Seria melhor deixar milhões de almas de ninivitas perecerem do que o caráter do profeta de Deus ser impugnado. Nesta dispensação da graça, a história da igreja nos dá testemunho dos tristes frutos de tal orgulho
quando não julgado, em alguns que são vistos como servos do bendito Senhor. Ó, que possamos aprender a ser pequenos diante dele, que uma vez foi o menor de todos os servos e que agora é exaltado à direita de Deus. Jonas aprendeu duas coisas importantes na barriga do peixe. Primeiro, os que observam as falsas vaidades deixam as suas misericórdias. E segundo, do Senhor vem a salvação. A mais enganadora vaidade não está no mundo afora, mas dentro de nós mesmos. Jonas, em meio aos constantes apelos de seu serviço como profeta, não permitiu a si mesmo tempo suficiente para aprender. Na luz da presença de Deus, a pérfida profundeza do seu próprio coração mau, ou ele não teria tentado fugir da presença do Senhor e não teria chegado à barriga do peixe. Jonas teve que aprender isso na profundeza dos mares, onde ele tinha a sentença de morte em si mesmo, para que ele não confiasse em si mesmo, mas em Deus, que ressuscita os mortos. 2 Coríntios 1:9. Ele teve que ter a mesma experiência que o apóstolo Paulo teria no futuro, mesmo que não na mesma altura e profundidade da medida cristã do apóstolo. Mas mesmo um servo de Deus como Paulo, o apóstolo da glória, não podia ser poupado desta lição. Assim como aconteceu com Jonas e com o apóstolo, e da mesma forma com cada um de nós, é preciso experimentar, abre aspas, a sentença de morte em nós mesmos, fecha aspas, antes que a vitoriosa e triunfante certeza da fé possa nos tornar superiores às dificuldades que nos rodeiam. Cedo ou tarde, cada um de nós, como Jonas, tem que passar uma temporada, abre aspas, dentro da barriga do peixe, fecha aspas. Frequentemente, até mesmo várias temporadas, para aprendermos como ele esta difícil, mas tão importante verdade que, abre aspas, os que observam as falsas vaidades deixam as suas misericórdias, fecha aspas. Que o Senhor possa abençoar cada um e que estas lições possam trazer fruto na vida de cada ouvinte.